Entre a terra e o céu. Capítulo 36. Corações renovados. 3 dias haviam corrido sobre a libertação de Júlio. De novo, ao lado de Zulmira, nas primeiras horas da noite, reparávamos-lhe a profunda exaustão. O enfraquecimento progressivo impusera-lhe perigosa situação orgânica. O próprio Clarencio, depois de auscultá-la, observou apreensivo. Nossa irmã reclama socorro mais seguro. O esgotamento é quase completo. A enferma recebia-lhe a assistência magnética quando Mário, Antonina e Haroldo deram entrada em sala próxima. Deixamos nosso instrutor com a doente e demandamos a peça em que se efetuaria o encontro familiar. O ferroviário e a filha faziam as honras da casa. Amaro, acolhedor, dava mostras de grande alívio. O sorriso, embora triste, era largo e espontâneo, demonstrando o contentamento interior de quem vinha terminar velha e desagradável desavença. Mário, porém, surgia constrangido e desajeitado, enquanto Antonina irradiava simpatia e bondade, cativando de improviso a amizade dos anfitriões. O enfermeiro apresentou a jovem senhora e o filhinho como amigos particulares e depois, evidentemente instruído pela companheira, iniciou a palestra, comentando a penosa impressão que lhe causara o falecimento do pequenino e pedia escusas por não haver reaparecido como reconhecia de seu dever. A ocorrência desnorteara. Caíra de cama, impressionado com o acontecimento que não lhe cabia esperar. Falava realmente comovido, porque, lembrando os derradeiros minutos da criança, represavam-lhe os olhos de lágrimas que não chegavam a cair. Aquela emotividade manifesta, aliada à humildade sincera que Silva deixava transparecer, tocava o coração de Amaro, que se descerrou mais amplamente. Percebi, disse o dono da casa, a dor que o envolveu no momento justo em que nosso anjinho era arrebatado pela morte. Sua aflição me comoveu muito, não só pelo devotamento do profissional que nos assistia, mas também pela afetividade pura do amigo, que há tanto tempo se distanciara de nossos olhos. A generosidade do ex-rival, por sua vez, influenciava o enfermeiro de modo decisivo. As vibrações de afabilidade e carinho que se desprendiam do apontamento afetuoso modificava-lhe o íntimo. Mário passou a sentir balsamizante desafogo. E enquanto Evelina se afastava para atender a madrasta doente, reportava-se a tortura moral que o assaltara assim que viu Júlio inerte, detendo-se na breve descrição do complexo de culpa que o acometera. Teria seguido com segurança a indicação do especialista? Enganar-se-ia, porventura, na dosagem da medicação? Na ligeira pausa que surgiu natural, Amaro tornou a palavra, acrescentando bondoso. Não havia motivo para tamanha preocupação. Desde a primeira visita médica, compreendi que o nosso filhinho estava condenado. O soro fora o último recurso. E com dolorida resignação acentuou. Não é a primeira vez que atravesso uma provação dessa ordem. Há tempos sofri a perda do caçula de meu primeiro matrimônio, estranhamente afogado numa de nossas raras excursões até a praia. Confesso que só me faltou enlouquecer. Entretanto, apeguei-me à religião para não sossobrar e hoje compreendo que somente nos compete acatar os desígnios de Deus. Não passamos de criaturas necessitadas de socorro divino a cada instante de nossa experiência humana. Sem dúvida, interferiu a Antonina otimista, sem apoio espiritual,
não avançaríamos um passo no terreno da verdadeira harmonia íntima. A morte do corpo nem sempre é o pior que nos possa acontecer. Quantas vezes os pais são constrangidos a acompanhar a morte moral dos filhos no crime ou na viciação que não conseguem interromper? Também perdi um dos rebentos que Deus me confiou, mas procurei acomodar-me à saudade sem revolta, porque a sabedoria do Senhor não deve ser menosprezada. Que prazer ouvi-la, disse o ferroviário com discreta satisfação. Após afeiçoar-me com mais empenho ao catolicismo, na leitura de Santo Agostinho, observo que abençoada renovação se fez em mim. E fitando a interlocutora com mais atenção, aduziu: a senhora é também católica? Antonina sorriu delicada e informou: não, senhor Amaro. Em matéria de fé, aceito a interpretação evangélica do Espiritismo. Entretanto, isso não impede que estejamos procurando o mesmo Mestre. Ah, sim, Jesus é o nosso porto, acentuou o anfitrião liberal. Não entendo a religião por elemento separatista. A senhora, na condição de espírita, e eu na posição de católico, possuímos uma só linguagem na fé que nos identifica. Creio que a providência divina, como o sol, brilha para todos. É muita alegria sentir-lhe a nobreza da alma, comentou Antonina, entusiástica. Na essência, desejamos ser cristãos sinceros, e a sua generosidade me permite entrever a beleza do Cristo nas vidas nobres. Amaro não conseguiu responder. Um táxi parou à porta e de imediato o médico da família entrou para a inspeção. Depois das saudações usuais, passou ao quarto da enferma e, porque o dono da casa se propusesse segui-lo, recomendou-lhe permanecesse na sala com as visitas, uma vez que tencionava submeter a doente a meticuloso exame, pretendendo ouvi-la a sós. Evelina veio ter conosco e, acompanhando o facultativo com nosso olhar, vimo-lo carinhosamente recebido por Clarencio e Odila, que nos mostraram a porta. A conversação passou a desdobrar-se a respeito de Zulmira. O chefe da família, preocupado, discorria sobre a esposa acamada, encarecendo a delicadeza da situação. Zulmira, que adoecera com a enfermidade do filhinho, desde a morte dele, não mais se alimentara. Não obstante todos os conselhos médicos e todos os apelos afetivos, demonstrava-se alheia no mais amplo desinteresse pela vida. Enfraquecia de modo alarmante. Como se quisesse dar notícia de seu círculo particular ao atento enfermeiro, relacionou os desajustes psíquicos da companheira antes da vinda do filhinho, que a morte lhes arrebatara ao convívio. Zulmira, com a maternidade triunfante, como que se renovara. Revelara-se mais alegre, mais viva, readquirira a saúde plena. Com a desencarnação da criança, nova crise de contratempos invadira-lhe a casa. A moléstia asilara-se ali de novo, entre as quatro paredes. Mário, a permutar significativos olhares com Antonina, de quando em quando, se situava entre a perplexidade e o desencanto. A confissão de Amaro constituía um testemunho de humildade pura. Em muitas ocasiões fantasiaram na própria imaginação qual se for um poço de orgulho e arrogância, e por muitas vezes surpreendera-se em acalorados solilóquios, rixando com ele em pensamento. Agora reparava que o antagonista era um homem comum, tanto quanto ele necessitado de paz e compreensão. O entendimento prosseguia mais afetuoso quando o clínico retornou à sala. De semblante torturado, dirigindo-se ao ferroviário, notificando:
Amaro, a providência é quase impossível quanto a previdência não funciona. A posição de Zulmira piorou muitíssimo nas últimas horas. O soro aplicado desde ontem não trouxe o resultado preciso. O abatimento é enorme. Creio indispensável uma transfusão de sangue ainda esta noite, para que não sejamos amanhã surpreendidos por obstáculos insuperáveis. Amaro empalideceu. Antonina voltou-se em silêncio para a Silva, como a dizer-lhe de coração para coração: não hesite, é a sua hora de ajudar, aproveite a oportunidade. Mário acanhado levantou-se maquinalmente e, antes que Amaro fizesse qualquer referência ao assunto, apresentou-se ao médico, explicando: doutor, se a minha cooperação for aceita, sentirei prazer nisso. Sou doador de sangue no hospital em que trabalho. Um telefonema seu ao pediatra amigo, a quem o senhor recorreu no caso de Júlio, pode confirmar as minhas palavras. E, erguendo os olhos para o ex-rival, disse em voz quase suplicante: Amaro, permita-me, quero auxiliar a doente de algum modo. Afinal de contas, somos todos agora bons amigos. O chefe da casa, comovido, abraçou-o reconhecidamente. Obrigada, Silva. Nada mais conseguiu dizer. De olhos angustiados, dirigiu-se para o aposento da mulher, envolvendo-a em manifestações de carinho. Antonina, colocando Haroldo junto a uma pilha de revistas velhas, pôs-se à disposição de Evelina para qualquer atividade caseira, enquanto o Mário e o médico partiram velozes em busca do material necessário. Transcorrida 1 hora, a câmara da enferma se iluminava mais intensamente para o serviço a fazer. Zulmira, admirada, reconheceu Mário. Todavia, era enorme a prostração para que pudesse demonstrar interesse ou desprazer. Apresentada a Antonina, limitou-se a endereçar-lhe alguns monossílabos, com um breve sorriso de reconhecimento. Assumindo a direção da enfermagem, a jovem viúva parecia uma figura providencial. Amparou a doente com carinho, auxiliou o clínico nas tarefas do momento e, cativando a gratidão dos novos amigos, colaborou com Evelina para que todas as medidas alusivas à higiene se efetuassem harmoniosas. Realizada a transfusão, a enferma entrou na reação característica. Contudo, Silva, fosse porque estivesse de si mesmo enfraquecido ou porque a quantidade de sangue tivesse sido demasiada, passou a acusar profundo abatimento. Em seus olhos, porém, brilhava uma luz diferente. Afigurava-se-lhe haver perdido as inquietações que o martirizavam. Adquirir a noção de que se reabilitara perante a própria consciência. Trouxera aos ex-adversários o próprio coração em forma de visita fraterna. E as suas próprias forças, insufladas no campo orgânico da mulher que lhe fora bem amada, como que lhe favoreciam a ausência dos velhos pensamentos de mágoa, que por tanto tempo lhe haviam flagelado a vida íntima. Registrando-lhe a queda de energias, o médico ministrou-lhe de imediato os recursos aconselháveis, permanecendo Mário desse modo comodamente instalado em larga poltrona junto dos amigos. Despediu-se o facultativo mais animado. Antonina, sem afetação, ajudou no preparo do café, que foi saboreado por todos, enquanto a conversação foi reatada com alegria. Foi então que a viúva se ofereceu para voltar. Era industriária e, na posição de mãe, responsabilizava-se por 3 crianças. Entretanto, poderia dispor de 2 dias. Amaro salientou a dificuldade para encontrar uma enfermeira ou governanta para horas difíceis e aceitou a gentileza. Antonina, contente, prometeu regressar, trazendo Lisbela na manhã seguinte. Estava convencida de que a menina conseguiria entreter Zulmira com sua infantilidade, mistigando-lhe o coração saudoso de mãe.
Evelina abraçou-a encantada. Simpatizaram-se com Antonina como se fossem duas irmãs. Algo reanimado e positivamente feliz, Mário dispôs-se à retirada e um táxi foi trazido. Num ambiente de construtiva cordialidade, desenvolveu-se a reconfortante despedida. E Silva, fitando a companheira de excursão com reconhecimento e carinho, sentiu-se reconciliado consigo mesmo, irradiando a alegria silenciosa de quem retorna à felicidade.